Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Beto, Véio Nitrini, Érica, Mamãe Gris. Ô Beto, cadê o Serginho, hein? Ficou com medo do que a gente ia falar hoje, desse assunto um pouquinho polêmico pra ele? Fugiu. Serginho arrumou um compromisso de última hora pra não aparecer. Você sabe que eu acho que o Serginho tá ganhando dinheiro e nós não, viu, Beto? Isso eu é um problema tô achando sério. isso aí também. Eu já tô querendo dar um jeito aqui de mudar esse esquema aí. Tá puxado pra mim. Tá bem puxado pra mim. Inclusive, eu tô ficando mais velho, né, Beto? Eu tô ficando meio cansado. Eu não sei você... Bom, você já tá muito cansado, né? Nem fala. O que aconteceu com você, Beto? Você tá com dor na lomba? O que foi, Tô com dor Beto? no ciático. Essa é a definição de ficar velho, né, cara? Quando você sabe tem que o nome... dor no ciático, é a coisa da feia. Betão, você sabe quando o cara tem dor no ciático? Quando ele realmente tem dor no ciático, ele até muda o nome. Ele fala esquiático, que é o nome desse lugar que o senhor tem dor aí. É que o cara realmente já conhece a dor, ele incorporou feia, a dor pra ele, entendeu? Ele assume isso pra ele. E, Betão, feio, hoje Nosso assunto aqui hoje, Betão, já foi solicitado várias vezes aí no nosso Instagram, em redes sociais, algumas pessoas têm perguntado bastante. Eu acho que você, mais do que ninguém, é o cara mais interessado aqui nesse grupo. E é um assunto realmente extremamente... Mandei uns infiltrados pedirem esse episódio. Eu sei, eu percebi que esse tema tem a ver com você. Eu senti isso. E o pessoal que segue lá no Instagram também aderiu a essa conversa e quer saber, né? O nosso tópico hoje é um tópico bem interessante pro Wagner, pro Beto, pro Serginho, né? Já passamos aí dos 40. E a gente queria entender um pouquinho o que será que muda, né, na fisiologia desses atletas, quais são as adequações importantes aí que eu tenho que fazer com os atletas que ainda estão competindo acima dos 40, 45 anos e que ainda estão usando aí todo o seu potencial, acima de tudo, e saudáveis, né, Beto? Você tá saudável, Beto? Não posso reclamar não, Wagner, eu tô brincando, tava com essa dor aqui no ciático, mas não posso reclamar, cara. 45, quase 46, cara, até que tô bem, não dá pra reclamar não. Você tá bem, você tá bonito, né, Beto? Você tá gordo, você tá um cara bacana. E pra falar sobre esse assunto, vamos receber hoje um convidado que, inclusive, já foi citado aqui no nosso quadro, Ídolos do Tri, e que conhece, tem toda a experiência própria, na verdade, com essas adaptações ao treinamento do atleta veterano, pois aos 52 anos de idade, esse gaúcho, casado, pai de 3 filhos, continua treinando e competindo em um excelente nível desde 91. Beto, você começou quando, Beto? 97. Começou depois e não teve ainda os resultados expressivos que o cara teve. Presta atenção aqui, ó. Como atleta profissional, ele foi campeão brasileiro em 2002, melhor brasileiro no Ironman Brasil em 2003, com 6º lugar. Foi o melhor brasileiro em Kona por 2 vezes, sendo campeão mundial amador em 2002, isso é pesado. Atua como treinador multiesportivo há mais de 25 anos, é mestre em fisiologia do movimento humano pela UDESC e diretor técnico da Ironmind. Seja muito bem-vindo ao Café Country, Roberto Lemos, muito obrigado por você ter nos atendido e estar aqui com a gente hoje. Então, pessoal, obrigado aí pela oportunidade aí de estar aqui. Realmente é um prazer muito grande estar conversando com pessoas que vivem o esporte, né? Mais do que só gostarem do esporte, mas eles vivem esporte. Então, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente pode dar o próximo passo, que é viver aquilo, né? E aí, quando a gente vive aquilo que a gente gosta, a gente se torna pleno, né? E aí, quando a gente consegue conversar com pessoas que têm esse mesmo gosto, essa mesma vivência, a conversa flui muito boa e ela é sempre muito produtiva para todos, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, muito legal. Estamos mega felizes, né, Betão? Fala aí, fala. A gente o prazer aqui é incrível, nosso, né, Betão? A gente tá falando com cada personagem da nossa história. Olha, eu vou te falar, eu fico feliz porque muitos de vocês eu conheço, mas não conheço assim, né? Então eu tenho ficado extremamente feliz com esse bate-papo. E eu já vou começar aqui, vamos colocar um fogo no parquinho, né, Betão? Começar logo. Me conta um pouquinho, Roberto, me fala uma coisa, como que você chegou no triatlon? Porque isso faz muito tempo e o triatlon lá atrás, poxa, era um feto, né? E como foi sua carreira? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Puxa vida, se eu for contar tudo aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas eu vou tentar resumir aqui.
sempre gostei de esporte, fazia de tudo, acabei não me especializando em nada. Isso foi ótimo para mim, né? Aquilo que poderia ser um caminho ruim, né? Quando eu era adolescente, né? Parecia que eu não dava certo em muitas coisas, né? Gostava de correr, corri uma meia maratona com 15 anos, escondido da minha mãe, claro, né? E treinando só na aula de educação física, né? Então, imagina, né? E fazia remo, no remo eu ia pedalando, tinha que nadar para poder ir no remo, aquelas coisas todas. E aí, lá no clube de remo, onde eu tinha lá uns 17 anos, né? Então, eu já fazia um treino ali, né? De remo, corria, nadava, pedalava para ir até o clube de remo. Mais adiante ali, quando eu tinha 19 anos, um treinador resolveu fazer um triatlon, né? Triatlon curtinho, e eu participei desse triatlon lá em 1987. Nossa, achei maravilhoso, né? Claro, sem treino nenhum específico, né? E fui super bem, né? Então eu já tinha esse apreço pela endurance, pelo esporte endurance. Isso, então, eu tinha 19 para 20 anos. E aí, em seguida, eu entrei na Faculdade de Educação Física, né, com 20 anos, e aí, durante a Faculdade de Educação Física, eu fiquei me dedicando à Educação Física, né, trabalhava como professor de natação o dia inteiro, e fazia faculdade à noite. E o máximo que eu conseguia era nadar na piscina onde eu dava aula e, claro, pedalava, nos finais de semana fazia longas pedaladas com a minha Caloi 10, né? Caloi 10 mesmo, então quem é mais antigo sabe o que eu estou falando, né? Era o que tinha de melhor no mercado nacional final da década de 80, e corria de vez em quando, aquela coisa toda, né? Mas aí, em 91 para 92, começaram a surgir as primeiras competições de triatlon lá no estado. E um pouco antes eu vi uma revista, né? Essa revista, inclusive, acho que nem existe mais, mas era uma revista que chamava Bici Sport, era uma revista de ciclismo, né? E nessa revista eu vi uma reportagem sobre o Ironman do Havaí. Nossa, aquilo ali foi amor à primeira vista, né? Quando eu bati o olho naquilo ali, naquela história, naquilo ali, né? Lembre que não tinha internet nessa época, né? E aí, quando eu olhei aquilo, eu disse, não, eu vou fazer isso, não tem a menor dúvida, né? Aquilo foi uma coisa muito certa para mim. Eu estava a milhares de quilômetros disso, né? Em termos de gerais, né? Não só de distância física, mas de saber como chegar lá. E aí foi uma sequência meio que natural, né? Eu me formei em educação física, eu comecei a trabalhar como treinador de natação. Na realidade, a natação foi o esporte onde eu trabalhei mais, né? Trabalhei quase 15 anos, ainda em Porto Alegre, e aí comecei a praticar triatlo ali por 91, 92. Grêmio Náutico União. Sim, eu treinei muito no Grêmio Náutico União, mas também trabalhei em outros clubes, né? Um clube de tradição na natação, principalmente, né? Com uma estrutura excepcional, né? E tinha alguns amigos que me acompanharam nesse momento, né? Então, eu tinha uma pessoa que começou junto comigo, que também era treinador de natação, chamava Wilson Matos, que até teve de aniversário ontem, e a gente começou a treinar junto, nós éramos 2 treinadores. Eu lembro ainda, até hoje, quando a gente tinha lá, começando, né, 91, 92 ali, primeira coisa que a gente fez, né, leu numa revista lá que o pessoal usava um monitor cardíaco, compramos um monitor cardíaco lá, da Polar, né, um dos primeiros, colocamos aquilo e sempre para correr, né, a gente corria nas competições de natação, nos intervalos, né, e até os outros treinadores tiravam sarro da nossa cara lá, o que o pessoal tá correndo ali com aquele sutiã ali e tal, aquela coisa toda, né? E então a gente foi evoluindo, foi treinando junto, se ajudando, né? A gente começou a competir mais, eu comecei a competir mais em 92 mesmo, né? Aquathlon, duatlon, enfim, né? Fiz um meio Iron lá em Porto Alegre. E aí fui evoluindo, fui campeão estadual, acabei me dando bem assim no triatlo, né, em termos de resultados, né. Não era um atleta muito rápido, né, então não era um cara muito veloz, mas eu era um cara muito regular nas 3 modalidades, né, e obviamente era um cara, sempre fui muito dedicado aos treinos, sempre gostei do treino constante, regular, né. A gente naquela época tinha atletas muito bons lá no estado, né? O Fernando de Fenteler, que é um atleta que se destacou muito no início, e depois vieram outros, inclusive Eduardo Kleino Bing, enfim, né? José Miguel Dora, Daniel Viste, atletas que se destacavam realmente, né? E aí, em 96, eu estava participando até de uma prova do Troféu Brasil, em Santos.
furou o pneu, aquela coisa toda, e eu disse, não, agora eu realmente não quero mais fazer as provas curtas, eu sabia que o objetivo era chegar na prova longa, disse, agora é o momento que eu vou fazer as provas longas. E aí resolvi me dedicar ao Ironman, ao sonho de fazer o Ironman. E aí fui fazer a prova em 97, em Porto Seguro, que não era um Ironman ainda, eles estavam querendo mudar para o Ironman e queriam fazer uma transição para o Ironman. Então vinha meio Iron. Naquele ano eles resolveram fazer 2/3 do Ironman. Tipo, vamos fazer um ano de transição, né? Quem organizava era o grande atleta, ex-atleta Jean Madruga, né? E aí ele resolveu fazer essa modificação. Eu fui fazer a prova, né? E para minha surpresa, né? Não tanto surpresa, né? Mas assim, para minha felicidade, eu consegui a vaga para Kona, né? Em 97. Então, o meu primeiro Ironman já foi em Kona. Não fiz um Ironman no Brasil. E também foi minha primeira maratona, né? E era interessante porque eram 12 vagas em toda a prova e essas 12 vagas eram distribuídas independente de elite. Então, não tinha elite e amador, né? Eram só por categorias de idade. A minha categoria de idade na época já era 25 a 29, então eu estava disputando vaga com o Leandro Macedo, né, com o Michel Bogli, com aquele pessoal que já tinha um treino bom, já era um pessoal que... Galindes fez a prova, estava na minha categoria, então eu pensei assim, poxa, a chance de eu conseguir vaga aqui é muito difícil, né? Mas eu consegui, fui bem na prova, né? E aí encarei, fui para Kona, daí lá em Kona foi espetacular, também fiz uma boa prova, fui evoluindo. Aí em 98, né, até te corrigindo ali, porque foi em 98, foi o segundo ano que eu fui para Kona, porque daí teve o Ironman Brasil, o primeiro Ironman Brasil oficial valendo vaga para Kona foi em 98, em Porto Seguro. E aí nesse Ironman eu consegui a vaga novamente, fui para Kona e foi o ano que eu fui campeão no meu age group. Então eu já tinha passado para 30, 34. E aí foi quando eu ganhei lá a categoria, né? Então, bem legal, foi uma prova muito interessante. A partir dali eu comecei a me destacar um pouco mais nas provas de Ironman, consegui aí acessar e competir durante uns 2 ou 3 anos na elite, né? Como atleta de elite, né? Mas o meu objetivo não era esse, não era viver do triatlon, nunca foi esse, né? Eu vivia o triatlon e não vivia do triatlon, né? Então, até tive patrocínios, né? Apoios bons, como o da Pão de Açúcar, que eram um dos maiores incentivadores do triatlon nessa época, né? E até hoje incentiva o esporte, mas naquela época foi muito marcante e teve um papel muito importante dentro do desenvolvimento do esporte, né? Então, quem viveu essa época sabe disso, né? Porque eu tô falando, né? Pão de Açúcar Clube e tudo mais, né? Tudo que eles fizeram aí pelo esporte. E eu aproveitei isso, essa oportunidade, né? Competi alguns anos na elite, né? Depois, um ano que eu fui muito bem em Kona também foi 2000, que eu fui 28º no geral. Aí eu já estava competindo na elite, né? Não fui no amador, mas enfim, aproveitei ao máximo, né? Justamente um pouco depois dos 2000 ali, 2002, eu resolvi me mudar de Porto Alegre para Florianópolis, né? Onde eu vim fazer o meu mestrado e acabei morando em Florianópolis até hoje, né? E concluí o meu mestrado e abri assessoria esportiva. E aí realizei um outro segundo sonho que eu tinha, que era realmente trabalhar com treinamento de triatlo. Então eu já dava treino para alguns triatletas, mas ainda era treinador de natação lá em Porto Alegre, mas aí quando eu vim para Florianópolis foi quando eu realmente comecei a trabalhar como treinador de triatlon, que era o que eu realmente queria, né? E fiz o meu mestrado e aí a coisa continuou indo, eu acabei me tornando apenas um atleta amador. E aí que eu entrei nessa segunda etapa aí, que vem ao encontro aí do que a gente vai conversar hoje, que é o envelhecimento no esporte. Eu fui fazendo essa transição de ter sido um atleta que busquei o meu máximo de desempenho, claro, né? E consegui isso e senti muito bem com isso, né? E depois eu fui fazendo aquela diminuição gradual, né? Mudando um pouco o foco, né? E hoje eu vou fazer 54 anos agora em outubro. A aposentadoria do profissional. Exato. Então, hoje eu tô com 53 anos, vou fazer 54, continuo treinando. Me fala uma coisa, nós temos aí, basicamente, 3 atletas no Brasil, acho que, se não me engano, é isso, tá? Que foi você, o Ciro e o Roberto Azevedo, se não me engano. Eu não me lembro agora, mas que foram campeões na categoria Age Group lá em Kona. Qual que é a sensação de ser campeão em Kona? Evidente, é péssima, não. Mas qual que é a sensação, aquela emoção de ser campeão em Kona?
E me fala uma coisa, um dos poucos brasileiros que conseguiu isso foi você, e qual foi o tempo? Então, 98 foi um ano muito interessante para mim, né? É um ano que eu uso muito como um aprendizado, né? Então foi um momento de aprendizado para mim. Eu já tinha feito então um Iron lá, e todo mundo que vai a primeira vez para Kona vai com um certo receio, vai com aquele pé atrás, eu vou completar a prova, tira um pouco da pressão, o que é ótimo, é um ambiente muito diferente, é um ambiente onde quem comanda realmente é a natureza, e aí você aprende muito o que é realmente o triatlon, porque lá essa questão do vento, do calor, realmente pega os profissionais. Na época, os profissionais, muitos tinham medo lá, se perguntar para ele como é que vai ser, olha, não sei, tem o vento, tem o calor, tem muita coisa acontecendo lá, né? Então, realmente uma prova muito seletiva, além do nível técnico, né? Mas quando você faz a primeira vez, você adquire uma certa confiança. E quando você volta a segunda vez, você quer o quê? Eu quero melhorar, eu quero fazer melhor. Bom, foi o que eu fiz. Em 98 eu me dediquei absurdamente, né? Mas eu morava em Porto Alegre, a gente está no sul do Brasil, né? Para quem, né, o pessoal lá de fora acha que a gente vive num país tropical. Pois é, esse país tropical também tem um subtropical, né? E a gente tinha um inverno muito rigoroso, né? Então eu treinei muito com temperaturas ali perto do 0 grau, 6 graus, 7 graus, 8 graus, sabendo que ia, algumas semanas depois, estar encarando uma temperatura de beirando os 40 graus. Então a minha preparação foi muito dura, mas, puxa vida, eu estava perdi uma certa confiança. No meio dessa preparação, me acidentei, né? Fui atropelado e tal, quebrou minha bicicleta, aquelas coisas todas. Então, eu cheguei lá em Kona meio desacreditado, sinceramente, né? Meio assim, puxa vida, vou completar a prova e vou cumprir aqui, né, o que eu me determinei. Mas não pensei em rendimento mais, né? E eu vou dizer para vocês que essa foi uma grande lição. Depois avaliando, não naquele momento, a gente nunca tem a capacidade de avaliar tudo no momento que as coisas acontecem. A gente às vezes precisa de muito tempo, talvez alguns anos, para avaliar aquilo que aconteceu. E o que aconteceu foi isso, né? Ligando os pontos, né? Eu tirei aquela carga de mim, competi de muito leve, muito tranquilo, né? Então eu competi sem nenhum tipo de expectativa e isso me deixou leve para competir. Então isso é muito importante, né? Então eu não fui para a prova com aquela expectativa, vou ganhar a categoria, nada, tanto que eu só soube que estava liderando a categoria quando naquele percurso antigo que a gente chegava na cidade de Kona, passava de bicicleta, o público aplaudia a gente ainda andava 10 quilômetros até um ponto da T2. A T2 não era onde é hoje, né? Tudo concentrado ali no pier. E aí a gente vinha correndo até a cidade, até Kona, até ali onde é a chegada, e uma esquina antes, né? Uma quadra antes de você cruzar a linha de chegada, você subia e ia lá para o deserto, né? Ia lá para a lava, né? Pro Natural Energy Lab, né? E ali naquele ponto você já estava com aproximadamente 10 para 11 quilômetros. Então eu saí correndo, eu sabia que eu estava entre os 50 primeiros, e aí eu comecei a passar vários atletas, né? Que inclusive me passaram no final do pedal. Quando eu passei na cidade, eu tinha uns atletas ali, o pessoal até de Santos, que estava assistindo a prova, o pessoal ia muito para lá, né? Tinha vários atletas de São Paulo, Santos ali assistindo, né? E aí o pessoal, vamos lá, Roberto, tá muito bem, aquela coisa toda. E aí quando eu passei, naquela época, para quem é das antigas, eles escreviam uma letra na nossa panturrilha. A letra era a nossa categoria, né? Então, pois bem, tinha A, B, C, D, E, né? O profissional era a letra X, aquela coisa toda, né? Então, quem estava assistindo a prova não tinha o Ironman Tracker, não tinha nada ali, não tinha celular para ficar acompanhando. Então, era no visual, né? Vamos ver quem é esse cara aqui. O cara nem sabia o nome de quem era que estava lá, né, na frente. Mas aí o pessoal passou, e quando eu passei, o pessoal vibrou, fez aquela festa. Quando eu passei uns 20 metros desse pessoal, dos brasileiros, da torcida brasileira, aquela festiva como sempre, o pessoal olhou a minha panturrilha, estava escrito letra C, e aí um deles gritou, tu tá em primeiro na categoria. E aí nesse momento é que eu me dei conta que eu estava liderando a minha categoria, só nesse momento, né? A largada era uma largada só naquela época, né? E aí, poxa vida, aí me deu uma certa emoção. Ali naquele momento eu senti que eu estava... Aí eu comecei a competir na prova, né? Assim, competir literalmente, né? Eu disse, puxa vida, vou agora fazer valer esse esforço de estar aqui, né? E aí continuei correndo, corri muito bem. Depois a gente vai no Natural Energy Lab, vai vendo o pessoal que vai voltando e vai contando a sua colocação, né? Então a gente vai contando, primeiro colocado, segundo colocado. Quando eu virei lá embaixo, eu vi que eu estava em 24º, 25º, e alcancei um cara que era o que seria o primeiro amador. A gente vê pela cor do número.
E aí vim correndo com ele até o final. No final ele até passou um pouquinho, chegou na minha frente. Ele ganhou a 25 a 29, eu ganhei a 30 a 34. Que eram categorias super disputadas. Então, para você ganhar a categoria em Kona, nessas categorias lá no amador, você tinha que chegar entre os 40 primeiros. Então, você via ali que do 25º até o 34º, 35º, até o 40º, você via vários amadores misturados com profissionais, né? Então o nível era alto mesmo no amador, né? Então foi uma coisa muito legal, foi super interessante para mim, né? E não tem como descrever, né? Fiquei muito feliz, né? E foi essa felicidade que ela é essa que a gente não fica programado para sentir, né? Ela vem de surpresa. Essas sempre são as melhores, né? E o tempo, Roberto, quanto que deu lá? Você lembra? Nesse ano foi uma prova super dura mesmo, tá? A gente pegou muito vento. Eu me lembro que o ciclismo não foi um ciclismo rápido. Eu queria fazer uma prova rápida, mas não deu. E fui 9 horas e 13. 9 horas e 13. Tá? Eu lembro que assim, foi um ano assim, super duro, foi quente e com muito vento, né? Assim, então foi realmente uma coisa interessante, assim, porque eu lembro até que a Natasha Bednar ganhou a prova, né? Peter Reid, né, um canadense, e a Natasha, ela me passou no ciclismo, depois eu passei ela de novo, né? Atleta excepcional também. Então eu lembro bem disso. E foi uma coisa bem interessante, porque não foi o meu melhor tempo, né? Mas foi um dos meus melhores resultados, né? Depois eu pude fazer tempos mais rápidos, enfim. Fico pensando, Beto, aqui, Beto, a gente conversando de Kona. Você precisa um ano, Beto, ao invés de ir pra Disney, que você é o cara da Disney, né? Pode ir pra Disney, mas dá uma esticadinha até Kona, porque, cara, a gente tá conversando de um cenário e você só conhece no YouTube. É verdade. Betão, você tem que ir lá, né? O Café com Tri vai patrocinar você, né? Nós vamos fazer a campanha, uma vaquinha. Do Café com Tri. Vaquinha Beto pra Kona. Putz. Então, vai classificar um dia. Vou contratar um. Como é que técnico. Fala? Não, um matador de aluguel. Aí eu mando matar todo mundo. Você é a chance. É o único que tem essa possibilidade, Tá com um cara pra furar pneu de todo mundo lá. E quem sabe aí eu vou. Mas bom, primeiro preciso voltar a fazer Ironman. Faz 10, 11 anos que eu não faço, né? Então, mas vamos lá. Ô, Roberto, e você treina e compete há mais de 30 anos, né? Então, que mudanças que você percebeu no seu desempenho, no seu organismo e tudo com o passar dos anos? O que você percebe? Eu tenho várias que eu posso falar aqui, mas queria ouvir de você. Claro. Então, quando eu explico isso até para os meus atletas e para outras pessoas, eu sempre digo, né? A idade, né? Você tem então aquele auge ali, que você sente realmente muito bem, né? Eu acredito que esse meu auge físico, né? Físico foi ali por volta dos 33, 35 anos, né? Perto ali de 2003, eu estava muito realmente adaptado, né? Só por curiosidade, eu fiz esse cálculo ali, foi mais ou menos ali quando eu atingi mais ou menos as 10 mil horas de treino, né? Lá aquela regrinha das 10 mil horas, pois mais ou menos por aí. Então não é só a idade, né? Você tem que ter aquelas 10 mil horas. Não, esse é só um número, né? Claro, né? Mas você tem que ter uma experiência também. Então não é por acaso que é lá pelos 30 e poucos, né? Então eu atingi esse ápice físico, né? E logo em seguida eu tive que diminuir, então eu tive que me adaptar. A primeira regra básica é você primeiro, antes de você pensar em diminuir por causa da idade, você ter uma condição mental para que você vai enfrentar, né? E a condição mental principal é primeiro se abraçar com aquela, digamos assim, você tem que ter uma certa capacidade, né, de se sentir humilde, né? Então você tem que ter uma certa humildade, você tem que sentir que você vai diminuir o seu ritmo, que você vai ser menos competitivo, mas você vai continuar participando, né? Então eu tive isso, né? Isso foi muito tranquilo para mim, eu fiz essa transição, né? Então um ano eu estava competindo na elite, no outro eu estava competindo em provas de campeonato estadual, campeonato catarinense, enfim, e sem problemas nenhum, né? Sem amargura, sem tristeza. Então isso foi a primeira etapa, eu diminuí o treino, né? E quando você diminui o treino, né? O treino faz muita diferença, né? Então aí tem dois fatores, você tem a idade, né, puxando a curvinha para baixo lá, e você tem um treino também. Porém, eu sempre mantive um bom treino, né? Eu sempre fiz uma boa manutenção de treino. E aí você entra numa outra discussão
que é como você vai atenuar essa curva. Então, existe essa curva, mas ela por muitos anos foi muito mal interpretada por todos os profissionais, até cientistas, né? Por quê? Porque ela era uma curva considerando a média, né? A média das pessoas, a média da população, e não é bem assim. Você tem que analisar o comportamento. Então, você consegue sim atenuar essa curva à medida que você continua treinando e adquirindo hábitos mais saudáveis, né? E aí uma outra conversa. Mas eu senti sim essa diminuição. Uma das coisas principais que eu senti é a recuperação pós-treino, tá? Então a recuperação um pouco mais lenta, a capacidade de gerenciar essa recuperação com treinos extremos, né? Extremos que eu digo são ou muito longos ou muito intensos. Então realmente é ali que você sente, né? Aquele treino basal você meio que leva numa boa pelo hábito e pelo lastro fisiológico. Mas quando você considera treinos extremos, né, treinos muito longos, treinos muito intensos, você consegue observar que essa recuperação é um pouco mais lenta. Ok, isso foi a primeira coisa que eu fui observando ao longo desses anos, passando ali dos 40, depois dos 45 a 49, agora eu já estou quase que saindo, ano que vem eu já estou na 55 a 59, né, então eu já passei, já estou terminando a minha 50 a 54, já estou indo para 55 a 59, então cada bloquinho desses, apesar de ser muito redondo, né, 50 a 54, 40 a 40, né, ele tem uma curvinha assim que você vai percebendo, né, e essa percepção, ela é muito suave para quem continua treinando, né, e isso corrobora com vários dados que a gente tem hoje, né, de estudos, né, então não é uma coisa assim que a gente possa dizer que marcou aqui em tal momento, né? Mas eu acredito que sim, a gente pode atenuar essa curva, né? Então seria isso, né? Eu senti mais a recuperação, tá? Esse seria o ponto-chave, né? E você acha que existe uma idade ideal pro triatlon? Ou essa idade ela varia de acordo com a duração e a distância da prova? Sei lá, a prova longa, depois até qual idade, a prova curta? Como que você percebeu isso com você? Bom, então, a primeira coisa é que você tem que primeiro gostar do esporte, tá? Então, entender o esporte de várias formas. Eu acredito que, se as pessoas não vão entender, talvez interpretem mal, mas eu vou explicar. Eu acredito que hoje eu estou no meu auge. Hoje eu estou no meu auge. Mas como assim? Como é que pode? Não tá. Tu falou da curva aí, como é que é essa curva aí? Pois então, o nosso auge, ele diz respeito a vários fatores, né? Você não pode analisar só o fator físico, só o fator fisiológico, só o VO2, só potência muscular, não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida, né? Um fator mental, dentro do fator mental ainda tem uma subdivisão que é você pensar na questão de inteligência mesmo, a parte emocional, a parte onde você consegue ter esse feeling do esforço, esse feeling do esporte, né? A conectividade, né? Então, como se você conecta com as pessoas, tudo isso pode melhorar dentro do esporte. Então, você pode piorar algumas coisas, mas você compensa com outras, né? E aí você consegue, às vezes, fazer um meio termo. Então, não tem esse mínimo nem esse máximo, né? Uma das coisas importantes, né, sobre o treinamento, sobre participação em provas, é você, primeiro, não ter conceitos muito rígidos com relação ao esporte. Por exemplo, eu queria fazer Ironman, né, uma prova extrema, né? Mas eu fiz muito tempo sprint triatlon, fiz muito tempo olímpico, né? Porque era o que tinha, né? É o que estava na mão. Eu não tinha Ironman naquela época, não tinha o 70.3, nem existia o circuito 70.3. Então, como não estava na minha mão, eu fazia aquilo que tinha na mão, né? E aí vem a outra história. Por que Ironman é melhor? Não é melhor, né? Então, você tem que entender primeiro o conceito. Se eu completar um Ironman esse ano, eu não vou estar mais bem condicionado do que se eu faço uma prova de olímpico ou de sprint triatlon bem feita. Né? Eu não sou melhor condicionado, é só um condicionamento específico, né? O que se viu ao longo dessa história do triatlon, aqui no início, claro, as provas de sprint olímpico eram mais populares, ok? E ao meu ver, eu não digo como um erro, né? O pequeno desvio ocorreu no triatlon. Essa é a minha visão, tá? Então, vocês podem discordar e eu acho legal que discordem. Quando foi liberado o vácuo? Quando foi liberado o vácuo, ali o triatlon curto perdeu um pouquinho a mão. Ali se perdeu um pouco. Porque quando foi liberado o vácuo, começou a se enfatizar uma coisa mais voltada, né, para corrida, vácuo, liberado, provinha aqui, o cara tem que nadar bem. Quer dizer, começou a se colocar outra forma de entender o triatlon, não como uma prova individual, não como desafio pessoal. E aí,
isso fez com que as provas longas ficassem mais populares, né? Outra coisa que aconteceu, as provas longas ofereceram uma entrega melhor de evento, né? Então, os eventos eram melhores, os eventos eram mais organizados, né? E isso fez com que muitas pessoas entendessem como a prova longa melhor, né? Não, como assim melhor, né? Eu fiz o Internacional de Santos de 1996, que era uma prova com 800 atletas. Eu competi do lado do Mark Allen. Mike Peake competiu na prova, uma prova contra o relógio, uma prova clássica. Você pedalava 20 quilômetros na Vinhancheta e voltava 20 quilômetros, corria 10. Então, aquela prova ali tinha uma entrega muito acima da média. Eram quase 900 atletas fazendo a prova. E, nossa, aquilo ali, o atleta se bastava com aquilo, né? Então, era um condicionamento muito bom. Você tinha que treinar as 3 modalidades muito bem equilibradas, né? Quando ali, em 94, ali a coisa começou a mudar, e aí o triatlon curto começou a ficar meio de fora, né? Começou a ficar meio assim, só as provas oficiais, aquela coisa toda, e aí se perdeu um pouquinho dessa essência, né? Então, eu vejo assim, não existe idade, né? Eu quero poder competir em qualquer modalidade, em qualquer distância, sem tempo determinado. É claro que você tem ali o gerenciamento do seu tempo, né? O tempo é a moeda mais cara que a gente tem, né? E aí, claro que a preparação para um triatlon Ironman, ela exige mais tempo, né? Tempo pessoal, né? Aquele que você dispõe. E esse tempo, sim, claro que pode interferir em determinados momentos da sua vida, né? Mas, inclusive, as pessoas lá com 60 anos podem ter mais tempo disponível, e isso pode ser bom até, que ele consiga fazer algumas provas longas, né? Mas isso não quer dizer que tem o ideal, né? O nosso corpo, nossa fisiologia, ela não entende o que é um sprint triatlon, o que é um Ironman. A gente entende de tempo treinando, tempo fazendo atividade física. O nosso corpo entende de tempo, não de distância, né? Então ele não sabe essas distâncias, isso aí não interessa para o nosso corpo. Então eu vejo assim, qualquer distância, se você fizer um treinamento bem feito, se você fizer uma adaptação bem criteriosa e digamos assim, com paciência, né? Vai dar certo. E Roberto, você e o Wagner, como, vou dizer aqui, especialistas em treinamento, né? Quais são exatamente as adaptações ao treinamento que você acha que o atleta tem que fazer com o avanço do tempo, né? Assim, existem diferenças marcantes entre cada fase? Quais seriam essas fases? Existe uma regra ou é um processo individual? Porque aqui você falou, por exemplo, eu senti que precisava recuperar mais, a minha recuperação era mais lenta. Então, o que isso impacta? E ao mesmo tempo, por exemplo, quando vai ficando mais velho, eu posso ter mais tempo. Isso também impacta de uma certa forma no planejamento, no treinamento? Isso eu vou deixar então primeiro os mais velhos responderem. Vamos lá. Certo. Então, é isso aí mesmo, né? Eu percebo assim que o treinamento, sim, ele tem que ter alguma adaptação, mas ele varia muito, né? E por que varia muito? Porque o histórico do atleta varia muito, né? Esse background, ele influencia muito em tudo, né? Então, às vezes, até quando eu vou conversar com um aluno iniciante que está começando, assim, vai treinar comigo, né? Eu pergunto assim para ele, conta a tua história. Daí ele começa assim, eu já competi. Não, tu não entendeu, conta a tua história. Conta a tua história, conta lá como que foi a tua infância, tu pedalou, tu nadou, tu brincou, tu corria, tu jogava bola, porque tudo isso faz diferença, né? E aí, uma vez uma repórter me perguntou lá, logo quando eu voltei de Kona, ela foi lá na piscina onde eu dava aula, assim, Roberto, quando que você começou a fazer triatlo? E eu nem lembrava, né? Porque naquele momento, sei lá, eu estava tão imbuído em fazer as coisas que eu não lembrava, eu não ficava olhando para o passado, né? Quando a gente tem 30 anos, a gente não pensa nisso, né? E aí eu disse assim para ela, desde que eu nasci. Foi sincero aquilo que eu falei. Eu falei para ela, por quê? Porque quando eu aprendi a andar de bicicleta lá, quando eu tinha 5, 6 anos, eu comecei a treinar triatlon. Quando eu fui na piscina mergulhar e brincar, eu comecei a fazer triatlon. Quando eu corria naturalmente atrás de uma bola, eu também estava treinando para o triatlon. Então tudo faz diferença. E aí, como eu disse, tudo faz diferença. Quando você tem lá 40 anos, vai fazer diferença se você já tem essa prática constante lá desde os 18, 20 anos. Se você foi sedentário até os 40, né? Então, tudo isso faz diferença. O que é mais importante depois dos 40 é que a nossa capacidade de recuperação, sim, é mais lenta. Mas ela não é só para o esporte. Ela se torna mais sensível
para tudo. A nossa capacidade de recuperação para o álcool é mais lenta. Então, se eu, lá com 20 anos, eu bebia uma garrafa de vinho e tudo bem no outro dia, né? Com 40, 45 não é bem assim, né? Eu tenho que tomar uma taça, né? Com 30 e pouco eu já sinto essa diferença. E o Beto que saiu pra fazer uma caminhada, tá cair com o ciático doendo. É assim. Então, o que acontece? Tudo vai ser um pouco mais lento. E aí entra uma segunda coisa, que é a paciência. Então, a minha adaptação que eu faço no treino é assim, depende muito de cada atleta, depende desse passado. A única regra clássica do treinamento, claro que o Wagner deve seguir muito isso, é assim, as variações abruptas é que são o problema, né? Então, as variações muito grandes, aqueles rompantes de energia que um atleta com 20 anos pode ter, né? De fazer uma periodização super rápida, né? Então, de repente, ele tá lá paradão, não tá fazendo nada, daqui a pouco ele vai lá e coloca 15 horas de treino por semana e tudo bem, por quê? Porque ele também responde rápido às variações, não à carga. Esse mesmo atleta com 40 anos pode treinar as mesmas 15 horas. A diferença é que se ele ficou parado 3 meses, não vai ter a mesma resposta que quando ele tinha 20 anos. Então, a nossa resposta à variação é grande. O cara que treina constante, que tem consistência é isso, né? Ele tem uma certa regularidade, ele não para nunca, ele tá sempre estimulando ali e tal. O que acontece? Ele pode aguentar essas 15 horas, ele pode aguentar até 20 horas. O problema, então, não é as 20 horas, o problema é a variação. Então, o cuidado com a variação é muito maior do que a carga de treino em si, né? Então, essa variação tem que ser muito mais bem estudada, né? Então, aquela coisa que antigamente o pessoal fazia, vai lá e faz uma prova, o Wagner deve ter conhecido muito isso, o atleta vai lá, faz um Ironman e depois, um mês, ele não faz nada, né? Ele diz assim, vou descansar. Como se descansar fosse não fazer nada. Mas como assim não fazer nada? Puxa vida, faz uma atividade leve, vai passear de bicicleta, vai andar de mountain bike, vai lá na piscina fazer um relaxamento. Então, assim, e isso, o que acontece? Isso implica muito no treinamento depois. Se esse atleta tem 20 anos, a gente não quer dizer que tudo bem, mas a gente sabe que não vai repercutir muito no futuro dele. Agora, se esse atleta tem 40, 45 anos e tem esse comportamento abrupto, né? A gente sabe que não vai ser bem assim. E aí as coisas podem depois ser complicadas lá adiante. Eu vou resumir aqui, né? O que o Robertão falou aí, ó. Pessoal, primeira coisa, idade. Né? Uma coisa é ter 20 anos, um treino para um atleta de 20 anos, outra coisa é ter um atleta para um cara de 45, 50 anos, e aí entra o outro aspecto que é o sexo, né? Que é o gênero. Enfim, vamos discutir isso depois, até uma pergunta, né? Depois entra passado esportivo, um rico passado esportivo, pobre passado esportivo, nunca fez atividade, tem um gigante acervo motor, e aí eu tenho um desenvolvimento maior ou menor. Tem um ponto muito interessante que eu gosto também, aí eu acho que tudo que o Roberto falou eu concordo, mas tem um ponto muito interessante que eu gosto de observar, que são as constantes de treinamento. Então, as constantes de treinamento está relacionado ao quanto esse atleta consegue absorver de treino, qual o tempo que esse treino fica no organismo do atleta, qual é a fadiga que esse treino ou repercussão no organismo desse atleta, né, dura em termos de dias, né, que são as constantes K1, K2, aquilo lá, T1, T2. Esse tipo de coisa, uma vez que você consegue detectar para determinado atleta, fica um pouco mais simples de você ajustar os modelos em termos de volumes e intensidades, né? Não vou nem falar de carga, aqui só vou pôr o volume e intensidade para ficar mais simples para eles. E isso é muito interessante, porque no médio e longo prazo, tudo que o Roberto falou cai nessas constantes, que é a idade, tempo de treino e principalmente o tempo de recuperação. Quando você determina essas constantes, você consegue mais ou menos determinar o impacto de cada sessão ou de blocos de treino no organismo desse atleta, e com isso você consegue entender que a recuperação de um cara de 50 anos é muito mais lenta, né? Guardada aí as devidas proporções, mais ou menos, e isso é extremamente individual, como você falou, em cima do que esse cara fez ou não. Né? Então, eu acho que basicamente é isso, viu, Eriquinha? E daí eu fiquei com uma dúvida de leiga, né, obviamente. Vamos supor, você vai avançando na idade. Os seus limiares não serão os mesmos de quando você era mais novo. Então, assim, eu entendo que, teoricamente, você vai ficando um pouquinho mais devagar.
um pouquinho ali, supondo que você continuou treinando, né, que você não fez pausas abruptas, naturalmente você vai ali declinando um pouquinho. Isso significa que... Tô sentindo uma maldade aqui do meu lado, Betão, na história do vai ficando devagar, vai declinando. Eu não tô entendendo pra onde tá indo essa conversa. Eu vou ficar quieto aqui. Aqui a gente teve uma pausa abrupta, entendeu? E que nunca mais retornou. Mas deixa eu voltar à minha pergunta. Então, assim, o meu limiar, eu vou ficando ali um pouquinho mais devagar, Vamos supor que eu sempre quero competir num Ironman. Isso vai significar que eu preciso fazer mais horas de treino para conseguir completar a distância do Ironman? Porque, então, aí falando um pouco a gente estava falando de tempo, né? Se o corpo entende tempo, se eu vou ficando mais lerda, então quer dizer que eu vou demorar mais tempo para fazer a prova, então, portanto, eu preciso de mais horas de treino? Pois é, então, isso seria uma lógica, tá? Mas eu tô sempre muito aberto a essas coisas paradoxais, tá? Uma delas é essa questão dos limiares, tá? Eu sempre acompanhei muito essa questão dos limiares, fiz testes de VO2, fiz teste de lactato lá naquela minha época, lá com 30 e poucos anos, e sempre usei, né, um monitor cardíaco, né? Mesmo depois do advento aí dessa explosão dos GPS ali, a partir de 2000 e pouco ali, onde todo mundo começou a usar muito a referência do pace, que é uma carga de trabalho mecânico, né, e não de esforço, né? Então você não está medindo o esforço pelo pace, você está vendo o resultado do esforço, né? E depois com os medidores de potência, eu trabalho muito com medidor de potência, adoro trabalhar com medidor de potência, já trabalho há mais de 10 anos, consigo trabalhar muito bem com os atletas com isso, junto com a frequência cardíaca, ok. E aí eu pude observar muito esses números, né? Inclusive comparar com os meus números de quando eu treinava há muito tempo, né? Eu cheguei a treinar uma média de 30 horas por semana, né? Se a gente fosse colocar isso em termos de ATL, ele em TSS, né? Ia ser assim perto dos 200, né? Então, só para ter uma ideia, comparando porque eu já sabia mais ou menos o que eu estava fazendo na época, né? Então era uma carga de volume muito alta. Eu treinava realmente, eu era muito responsivo a baixa intensidade, né? Eu sempre fui um atleta responsivo a baixa intensidade, ou seja, eu conseguia andar bem, rápido, treinando sempre numa intensidade mais baixa. Isso não é igual para todos os atletas, veja bem, não é uma fórmula, né? Mas eu sempre fui muito responsivo a baixa intensidade, trabalhar com frequência cardíaca controlada, muito pouco intensidade alta, né? Então, tudo bem. À medida que eu fui avançando, teve um período ali da minha fase de transição, 40 e poucos anos, que eu ajustei um pouco, eu trabalhei um pouco mais intensamente e diminuí o tempo de treino, né? Então eu passei a treinar 10 horas por semana por muitos anos, né? Agora eu evoluí um pouco. Esses limiares que a gente acha que mudam, eles mudam, mas eles não mudam por completo, né? Interessante é que a minha corrida, por exemplo, numericamente, né, e não em termos de VO2, o meu VO2, claro que diminuiu, né, numericamente ela é igual. O pace e a frequência cardíaca que eu corria lá no meu ritmo moderado quando eu tinha 30 e poucos anos é o mesmo hoje, numericamente. Tá? Então, claro que o meu limiar mudou, mas o meu limiar de carga de trabalho, de performance, né? Mas os meus limiares de esforço ali, de frequência cardíaca, eles estão muito parecidos ainda, né? E a minha potência, ela também caiu muito pouco nos últimos anos, né? Nos últimos 6, 7 anos. Eu tenho arquivos de 10 anos atrás de potência, né? Então eu observei que ela caiu bem pouquinho e ela caiu até por uma adaptação minha, né? Então eu não trabalhei muito em intensidade alta, sempre focado em fazer provas. O meu objetivo de treino hoje é estar sempre pronto para fazer um 70.3. Então esse é o meu objetivo de treino. Eu estou sempre pronto. Se tu disser assim para mim, semana que vem tem o 70.3, eu faço. Né? Daqui a 10 semanas tem um, eu faço. Eu estou sempre pronto, eu estou sempre com esse condicionamento basal. E para mim tudo bem. Né? Se tiver que fazer uma prova mais curta. Mas o que eu queria te dizer com relação a isso, prioritariamente, que você comparou, que eu tenho que treinar mais volume, não. Quando você avança na idade, você tem que avançar também mentalmente, intelectualmente. E como que é avançar intelectualmente? É você prestar mais atenção em alguns detalhes que você não prestava atenção antes. Por exemplo, você tem que prestar mais atenção no seu sono, você tem que prestar muito mais atenção na sua alimentação, muito, muito. Você tem que ser muito criterioso com a alimentação, né? E aí realmente você tem que ir além daquele conhecimento geral, você tem que aprofundar um pouco isso, você tem que ter realmente cuidado maior com a sua saúde geral, com o controle do estresse,
né? Então são alguns detalhes que a gente ouve, assim, parece assim, aquela fala meio repetida, né? Cuidar do sono, cuidar da alimentação, parece meio que um jargão, mas na realidade, sim, à medida que avança a idade, você tem que focar mais nisso. Se você focar mais nisso, você consegue chegar nesse meio termo. E hoje o meu treinamento, eu posso dizer com certeza, ele é muito mais inteligente do que ele era há 20 anos atrás. E tudo bem, é isso que se espera, né, com a experiência. Eu consigo treinar hoje de forma mais inteligente do que eu treinava há 20 anos atrás. Roberto, eu vou falar um pouco de mim aqui também. Eu sou bem constante com o meu treinamento, aí tenho esse mesmo pensamento que você, tá sempre pronto para fazer um meio Ironman. Acho que se a gente tiver nessa base, tá sempre bom. E o que eu percebo, assim, hoje, eu tenho 45, né, assim, eu percebo que eu tenho muita dificuldade de fazer o que eu fazia, por exemplo, fazer um tiro de 400 metros, tiro de 800, tiro de 1000, é muito mais difícil manter nesses treinos o que eu fazia quando eu tinha 25, 30 anos. Mas se eu, por exemplo, Wagner falar, vamos fazer um longo de 1h30 a 4h20, 4h25 amanhã, ele sai do mesmo jeito que saía quando tinha 30, 35 anos. Mas o curto, essa paulada mesmo curta, ela é muito difícil de fazer e eu tenho a impressão que quando eu faço, eu demoro muito mais para recuperar do que um treino de 2 horas de corrida, por exemplo. Entendeu? Acho que essa é uma coisa que eu percebi muito com a evolução da idade, assim. Mas isso tem uma característica muito interessante, Beto, que é, conforme o passar da idade, você se torna um cara mais resistente do que um cara veloz, né? Existe essa característica. Agora tem outros pontos, né? Veja que um treino de forma isolada, né, como a gente está falando aqui, eu corro, eu faço uma sessão de corrida e mantenho os meus limiares ou minha frequência ali. Isso é um ponto importante. Quando você coloca isso no triatlon, ou seja, nada, pedala e corre, talvez essas repercussões em termos de pace, né, em manutenção de natação com determinado estímulo com a frequência, pedal com determinado potência ou estímulo, frequência e corrida, a fadiga residual com os mesmos índices que você vai carregar para frente com a idade, às vezes ela é maior, ela repercute muito maior para você sustentar tudo isso. Então, isso é um ponto muito, muito interessante, né, Erika, de se observar muitas vezes. O que você acha? Não, eu concordo. E assim, na percepção de vocês, algum esporte sofre mais com os efeitos do tempo? Tipo, eu imagino que seja a corrida, né? A natação deve ser o que você menos perde, por ser mais técnico, não? Depende. Eu nunca tive. Como que eu vou perder? Na minha natação, ela nunca foi. Você imagina como perder? Exato. Eu acho que a Erika está com o pensamento certo. A corrida, ela tem que ser um pouquinho mais cuidadosa, né? Porque você não pode comparar o volume de treino de um treino de bike, né? Então a gente consegue dizer assim, puxa vida, sobe na bicicleta e fica 3 horas em cima da bicicleta. Você não precisa ter quase base nenhuma. Sobe na bike e fica 3 horas em cima da bicicleta. Agora, pega uma pessoa que está meio descondicionada, mas que já teve condicionamento e diz assim, ó, vai lá e corre 1h30, assim, bem devagar. Não, é bem assim. Né? Então a gente sabe que a corrida tem essa sobrecarga mecânica maior e a gente tem que considerar isso. Eu adotei algumas estratégias para isso, né? Então eu sempre procurei enfatizar sempre os meus treinos de intensidade maior na bike, coisa que eu não fazia antes. Né? Eu botava mais intensidade no meu treino na corrida, eu conseguia acessar o VO2, eu conseguia acessar treinos de limiar, treinos de tempo treino muito facilmente com a corrida. Hoje eu faço isso na bike. E a corrida? Quando que você faz isso? Muito de vez em quando. Eu faço isso de forma muito pontual, né? Então eu seguro muito meus treinos de intensidade na corrida. E eu resolvi me testar. A verdade é essa, né? Então a gente vê sempre essas duas correntes, né? Você pode trabalhar muito só com baixa intensidade, você pode trabalhar sempre mesclando alta intensidade, né? E eu resolvi fazer um teste há uns 2 anos atrás e ficar treinando a corrida sem intensidade nenhuma, só rodando, né? Fazendo ali aquele treino ali que o Beto faz, ali aquela rodagem confortável dentro da zona aeróbia, né? Entrando de vez em quando ali num tempo training naturalmente, sem estruturar, né, Beto? Não aquela coisa que eu vou dizer, hoje eu vou treinar aqui, vou fazer tiro, não, só deixando rodar, mas sempre no conforto, né? Fiz isso durante 1 ano e aí, para minha surpresa, sem controlar os meus muito tempos de corrida... Sem controlar muito dados, né?
percepção de esforço. Hoje vai ser um treino de 1h30 leve. Claro. 1h30 leve e corre. Isso aí. Não, isso. Mas aí, de vez em quando, assim, eu senti que, sim, estou fazendo uma rodagem lá de 18 quilômetros, vamos supor essa aí que tu tá fazendo, mas nos últimos 3 quilômetros eu senti assim, nossa, hoje eu tô com uma mecânica boa, hoje eu tô me sentindo muito bem, e eu entrava numa zona de limiar nos últimos 3 quilômetros, por exemplo. Ok, não foi um tiro, eu sempre, né, dava uma beliscada ali na mecânica, né, do coisa. Mas fazia isso, e resolvi fazer isso durante um ano. Para minha surpresa, os meus tempos de corrida nas provas melhoraram, né? E eu pude acessar tempos muito bons e que não estavam presentes na corrida. Olha só que legal. Não estavam presentes. Não tinha nada a ver com o pace da minha corrida. Se você olhava lá o pace da prova, eu corri lá uma prova que tinha que correr 15 quilômetros e eu corri os últimos 10 quilômetros a 3,42, 3,43 o quilômetro. Uma prova de 15, né? Um triatlon, né? E aí, se tu fosse olhar os últimos 4 meses antes dessa prova, não tinha uma corrida com esse pace, nenhuma corrida, ou seja, a nossa velocidade, ela fica lá guardada. Claro que deve pensar, mas o cara não treina limiar? Não, claro, eu treinava na bike, né, com uma segurança muito maior, treinava um pouco na natação, né, também com uma segurança maior. Então, o treinamento, à medida que você avança a idade, ele tem que ser um pouco mais inteligente, guardando essas características, né? Eu sei que se eu forçar na corrida, nesse esforço mecânico maior, não vai ser legal, eu vou demorar muito para recuperar. Então, eu sei como dosar esse treino de tal forma que eu levo ele com muito mais constância. Então, eu ganho pela regularidade, né? Então, assim, se você for um cara persistente e regular, você vai ganhar por esse quesito e não por aquela periodização muito abrupta, né? De fazer intensidade, aquela coisa toda. Né? E isso já corrobora com o que a gente já sabia, né? Sempre participar de provas é legal, eu sempre me inscrevo em provas curtas e participo, acho que isso já é uma coisa legal também para quem vai envelhecendo, é a minha recomendação, né? Roberto e Wagner, essa aqui vai para os dois também. Você acha que existe uma idade até onde o atleta evolui? Sei lá, dá para evoluir na performance até tal idade, depois a evolução é só conseguir manter o que ele já fez um dia, assim, sei lá. O cara tem dependendo de quando ele iniciou, se ele iniciou muito tarde, se ele iniciou mais cedo, aquilo que a gente estava falando, né, de histórico esportivo, de vida pregressa e tal, se o cara vai evoluir até depois dos 30 ou até os 30, existe uma data limite para buscar evolução? Sim, eu acho que assim, em termos de performance máxima, se você conseguir conciliar no triatlon, né, as duas coisas, um tempo de treino, né, que é aquilo que eu falei lá das 10 mil horas, não é bem 10 mil horas, mas alguns anos de treino e experiência, né, de lastro fisiológico, junto com a idade, você conseguir essa combinação, né, porque você tem que ter as duas coisas junto, né, o tempo do treino e a idade, né, conseguindo uma combinação muito boa, e a combinação técnica, que é a combinação de você ter o padrão técnico da natação, né, que se o cara não sabia nadar, tem tudo isso, né, então se você combinar essas duas variáveis, você ali por volta dos 30, 35 anos, eu acho que você tem condições de atingir o seu ápice, né, em termos físicos, né, considerando que você fez tudo certo. Porém, a gente não observa que essas combinações, elas são só quase que uma utopia para nós, né? As pessoas têm histórias muito diferentes. Então, eu vejo muitos atletas atingindo picos depois dos 40, normalmente, né, a gente tem exemplos aí, aquele treinador aí de São Paulo aí, Bellarmino, o cara atingindo o pico dele, provavelmente depois dos 40. Não que ele não tivesse condições de ter feito isso antes, mas ele não fez, né? Ele não fez porque ele não treinou antes, né? Então, essa desconexão do que ele fez antes com a idade. Mas o pico dele realmente está acontecendo depois dos 40, né? Então a gente vê muitos outros atletas, vários exemplos, né, de atletas atingindo performances muito, muito boas, né? E uma coisa muito importante é essa questão de você estar também preparado mentalmente. E aí eu vou dizer uma coisa, né? Só quem tem a idade é que consegue falar isso, né? Então, eu posso falar, o Wagner já está conseguindo falar ali, o Beto já tem assim, essa condição, a gente pode ouvir falar, mas a gente acha que está muito longe. Mas quando a gente atinge uma determinada idade, a gente sabe que a gente muda muito mentalmente, né? Então, a nossa capacidade mental, ela melhora muito,
né? Então, a nossa capacidade de enxergar as coisas com um olho clínico, a gente consegue observar as coisas de uma forma muito diferente, de uma forma muito mais equilibrada. Esse equilíbrio mental, ele define muito, porque hoje a minha maior dificuldade com os atletas não é definir os limiares deles, não é definir os números, os parâmetros fisiológicos, é definir esse processo mental. Então, o que a gente vê hoje, muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas com aquele ímpeto que não está bem trabalhado, as pessoas não conseguem controlar essas variáveis do seu dia a dia, né? As pessoas ficam nervosas, Isso é muito mais importante, muitas vezes, para a maioria dos atletas amadores, do que esses parâmetros fisiológicos. Mas eu dou atenção para os parâmetros fisiológicos, mas a gente observa que o resultado, ele só vem quando você tem essa maturidade mental e emocional. Então, isso influencia muito o resultado. E por isso que tem atletas que conseguem atingir os melhores resultados depois dos 40, porque eles têm essa maturidade, né? E aí, claro que a gente tem essa combinação boa, né, para a maioria das pessoas, né? Então, eu acredito que hoje eu estou no meu auge. Tem uma coisa muito interessante que eu comento com eles aqui, Roberto, que é o seguinte: o atleta, hoje em dia ele se preocupa tanto com algumas coisas que ele não deveria se preocupar, que ele tem uma ansiedade, um estresse, e isso normalmente ele joga para quem? Pro coach, né? E é engraçado porque se você observar, muitos desses atletas, eles têm nutricionistas, eles têm médicos do esporte, eles têm os técnicos, eles têm o personal, ele tem o físio e tem o psicólogo, né? Esses caras têm o psicólogo, muitos dos amadores têm psicólogo. Agora eu pergunto, cadê o psicólogo do técnico? Porque eu, para aguentar esses caras, eu fico maluco, né? Assim, eu não fui preparado, né, para aguentar. Veja, a gente tá num momento de pandemia em que todo mundo tá louco. Meus atletas estão loucos. E eles não entendem que eu também estou na pandemia louco com eles, né? Então, assim, é um momento de... É de se pensar, E o que eu digo mais é que se o atleta amador entendesse um pouquinho mais que o processo de amadurecimento como atleta, ele é longo e demorado, principalmente o atleta de endurance, né, que a gente sabe aí, qualquer atleta, mas o atleta de endurance, se ele entendesse que o mental é tão importante quanto os treinos, se ele entendesse, você uma hora citou que teve a história do vácuo, né, que cortou nas provas mais curtas e por isso se perdeu um brilho, eu acho que associado a isso, teve o fator da evolução de redes sociais, em que se mostrar que você fez um sprint para 58, 57, não tem a menor importância quando você faz um Ironman para 17 horas. Veja, não estou desprezando o Ironman para 17 horas, né? A gente sabe que cada atleta tem um sailing ali, que então ele bata ali, né? Agora, o impacto que tem na sua rede social, o impacto que tem ali no seu meio ambiente, em termos do seu trabalho, fala, nossa, eu fiz um Ironman. Cara, mas o que é um Ironman? Treinando, né? Para um Ironman, né? Eu fiz um Ironman. Não chega nem a fazer. O que é um Ironman? Vou nadar não sei quantos quilômetros, vou pedalar e vou correr. Nossa, meu, você faz Ironman, que faz... Então é uma coisa tão incrível e as pessoas não entendem. Eu acho que isso é um dos fatores que tem deixado as pessoas malucas. Porque muitas vezes você vê um tempinho bonito, né, no seu Instagram, o que você pensa? Porra, como é que eu faço pra fazer isso? Aí você vê esse mesmo tempinho bonito com corpo, você fala, porra, como é que eu chego nesse corpo? E aí, quando você realmente entende um pouco mais e cria uma certa maturidade, você vê que, olha, tem coisas que não fazem o menor sentido. Então, assim, realmente, o psicológico, o mental, ele tem um fator tão grande, e principalmente você, viu, Beto? Acreditar em você, né? Acreditar que é capaz... O Beto tem um problema seríssimo, que ele fala assim... Eu fico pensando você em outras situações, tá, Beto? Em outras situações de vida. Eu não vou citar aqui para não causar. Eu fico pensando, eu tô a 4h30, eu vou quebrar, então eu vou mais devagar. Daí vai a 4h40 e quebra com 4h40 também ali na frente. Então vai a 4h30 e vai quebrar do mesmo jeito. Aquela coisa toda. A cabeça não ajuda, mas vai ajudar. Tá ficando mais velho. Eu acho que com 55, 60, Beto, você vai adquirir esse padrão. Veja o Robertão aí. Que tá bichão já. Você quer falar, Roberto? Desculpa.
Não, eu acho que é isso mesmo que ele falou, eu concordo plenamente aí com o Wagner falou, o meu entendimento sobre isso é perfeito, e só para colocar assim uma coisa que me chamou muita atenção, eu tinha então em torno de 30 anos ali, em 96, né, tinha 29 anos, fui para Santos e assisti uma palestra, né, na verdade foi um workshop com o Maffetone, né, e é um cara que me influenciou muito, né, mas o que ele me influenciou é por ele ser o treinador do Mark Allen, por ele ser o cara que treinava o Mike Pigg, vários atletas campeões, e quando ele falou, ele não parecia nada com aqueles treinadores tradicionais, né, um cara muito holístico, né, então ele destoava muito da galera, né? Ele não era aquele treinador tradicional, faz assim, faz assado. Ele dizia, vai com calma, pense, tá, né? Essa cabeça mais holística, né? E hoje eu não era assim, claro, né? Eu fui seguindo todo aquele caminho mais tecnicista, mais buscando os números, mais buscando as coisas, porque é a vontade, era isso, né? Mas eu entendi o que ele falou, eu entendi aquela coisa de controlar o estresse, controlar todo o resto, né? Não focar lá na bicicleta, na natação e na corrida, não fica só ali. Pensa no teu estresse, pensa no sono, pensa na alimentação, pensa num todo, né? Ele tinha essa visão. Ele tem até hoje, né? Mas eu lembro muito dele disso, né? E hoje eu penso muito como ele, né? Mas eu atingi essa maturidade. Então, acho que os treinadores, né? Viu, Wagner? A gente vai ficando mais holístico, né? A gente vai ficando mais holístico porque a gente vai conseguindo perceber esses detalhezinhos quando o atleta chega para nós, né? Então, aquele cara que quer fazer o tempo daquele cara que ele viu lá no Instagram, aquele tempo, aquele corpo, aquela coisa, e é muito focado nisso, né? E às vezes eu digo pro pessoal, isso é muito recente, essa coisa de marca, né? Não existe recorde no triatlo, não existe recorde na maratona. Se o cara quer fazer tempo bom, te inscreve lá na maratona de Berlim e tudo bem, tu vai fazer o teu melhor tempo. Tá, é só isso? É só isso. Pronto. Tá. E aí? E se no outro ano você for fazer a maratona de Curitiba, como é que vai ser? Ah, piorei. Como assim piorou? Como assim não piorou? Entende. Eles não entendem. Eles não entendem dinâmica de ambiente local, eles não entendem nada. É só aquele momento é único, ele não consegue nem se repetir nunca mais. Então, tempo, e a gente perde, eu falo para as pessoas, fala aí o teu tempo, aquela coisa toda. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Eu fui 5 vezes para Kona, eu não lembro direito os meus tempos, eu lembrei ali, claro, daquele tempo lá de 98, porque me marcou, né? Mas assim, eu não lembro muito dos meus tempos, e eu vou dizer para vocês, assim, isso não me alimenta mais, isso não me faz melhor hoje, não me faz satisfação nenhuma. Mas o que eu lembro de Kona, sabe o que eu lembro de Kona? Beto, tu tem que ir para lá. É aquela sensação, isso está muito presente hoje em mim, né? Daquele cheiro de lava, né? Então é uma ilha vulcânica misturado com flor, né? Então aquilo ali eu me lembro até hoje, aquele cheiro da lava com flor. E eu me lembro também, sabe o quê? Que tinham 7 mil voluntários trabalhando na prova. Então, tinham 1.500 atletas fazendo a prova e 7 mil pessoas me ajudando na prova. Isso é uma coisa que até hoje me enche de emoção quando eu lembro disso, né? Então, é espetacular, sim. E por isso que é bom, né? Não é o tempo lá que vai ser legal. O tempo não vai ser muito bom, não. Mas posso falar? Você tá falando isso pro Beto? Ele vai falar assim, mas por que você não conhece os 3 milhões de voluntários que tem no Epcot Center? Meu, você não pode falar esse tipo de coisa pro Beto. O Beto é outro nível de viagem, entendeu? Eu fui voluntária, né, em Kona. Foi uma das melhores experiências, assim, da minha vida. Foi muito legal, super... não participei como atleta, mas como voluntária e já achei sensacional. É muito diferente, Casal realmente. Kona, né? Casal Kona. Formamos um casal Kona. Olha só. Isso aí. Boa. Isso aí mesmo. Roberto, legal. A gente vai finalizar aqui com o nosso momento Roda Presa. Não sei se você já ouviu aqui os outros episódios do Café com Tri, mas a gente faz um momento Roda Presa que você vai contar algum mico, alguma gafe, alguma coisa que você fez errado, algo que deu muito ruim, algo que você tem vergonha, ou em prova, ou em treino. Você vai contar aqui pra gente qual que foi o seu pior episódio. Nossa, eu acho que eu fiz muita coisa assim, muita coisa, não digo errada, né? Mas paguei muito mico em prova, assim, fez quando era muita iniciante. Nossa, é aquelas coisas assim, quando mudou aquela regra que você tinha que
botar o capacete ali e tal. Eu uma vez saí correndo, eu saí correndo com o capacete na mão, num duatlon, aqui em Santa Catarina, depois já de 20 e poucos anos de triatlon, sabe? Não tirei o capacete, assim, eu estava tão nervoso porque era uma prova curta ali, e as provas de duatlon são muito nervosas, são muita intensidade, né? Eu já não estava mais tão habituado, mas, pô, mais de 20 anos de triatlon e sair correndo com o capacete na mão. Então, assim, aquilo ali naquela época, assim, eu já era treinador, então eu ensinava para os meus atletas, né? Pegava no pé deles, que é pior. Então, para um treinador é muito pior fazer esse tipo de gafe, né? E aí, quando eu saí com aquele capacete, assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu acho que é por isso que o Wagner não compete mais, entendeu? Porque ia cometer umas gafes pesadas agora. Não, hoje eu tô lá no parque dando treino, rapidinho, hoje eu tô lá no parque dando treino, o cara me fala assim, eu tava comentando que a gente competia de sunga e top, que eu falei assim, eu daria tudo pra te ver de sunga e top. Eu falei assim, meu, você não sabe o que você tá falando. Como assim? Você quer que eu ponha uma sunga e um top hoje? Meu, você não vai querer ver isso, não é possível, entendeu? É bizarro. Roberto, e outra coisa outro quadro que a gente tem aqui, do qual você já fez parte, inclusive, é o nosso Ídolos do Tri. Então eu queria que você mencionasse algum atleta, algum técnico que te inspiraram no começo da sua carreira, que te inspiram até hoje, aí alguém pra gente poder mencionar aqui no futuro também. Eu tenho que ter uma coisa que eu sempre me digo assim, para mim mesmo, né? Que me faz feliz dentro do esporte, né? É você viver o presente, viver cada momento, cada dia, né? Então hoje eu sou muito grato, né, a tudo isso, né? Então hoje eu saí para correr, dei o treino, saí para correr lá os meus 18 quilômetros de sunga, né? Eu corro de sunga ainda, né? E eu moro na praia só por causa disso, porque eu corro de sunga no inverno, no verão, qualquer momento. E porque isso me faz bem, não tem nada a ver com ser raiz, porque eu usava, que eu não sei, não, só porque eu me sinto melhor correndo de sunga. E tudo bem, não tô nem aí com o que os outros acham. Também participo das provas de sunga porque é melhor para mim, mas não sou contra quem não usa, também, entendeu? Né? Quantos anos você compete só hábito. E tudo bem, eu acho mais confortável, né? Mas se daqui a um momento eu achar mais confortável de outro jeito, mas enfim, uma das coisas é ser grato, né? E pensando nisso, eu tenho que lembrar, assim, aonde que eu devo mais, tá? Então, assim, muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas. Às vezes as pessoas me ajudaram e nem sabem que me ajudaram, né? Então, quando eu fui para Kona, que eu vi todo aquele pessoal, que eu conhecia a Madonna Buder lá, aquela freira, né? Aquela pessoa iluminada, aquilo me ajudou, todas as pessoas me ajudaram. Todas as pessoas fazem diferença na gente. Mas teve uma pessoa em especial que foi, assim, o meu ídolo como pessoa, como treinador e como atleta, né? O nome dele é Wilson Matos, tá? Ele é um treinador lá de Porto Alegre, ele foi tricampeão brasileiro de marcha atlética, né? É um cara da Endurance, um cara que fazia marcha atlética de 50 quilômetros, né? Quase chegou a ter índice olímpico. Então, um cara excepcional, treinador de natação, junto comigo, me ensinou a ser treinador, me ensinou a fazer periodização, me ensinou que a periodização tem que ser feita a lápis. Literalmente, a gente fazia a periodização a lápis, numa folha quadriculada. Então ele me ensinou tudo, né? E a gente treinou junto por muito tempo. Quando eu tive que ir para o triatlon, para Kona, eu pedi para ele planilha, né? E isso é uma das coisas que eu acredito. O treinador, ele não é muito bom para se treinar. Hoje eu me treino, mas eu sei que se eu quisesse minha performance máxima, eu teria que ter um treinador também, mesmo sendo eu um treinador. Então ele me treinava e ele me ajudava. Exato. Show, é isso aí. Tamo junto, ó. É isso aí. Claro. Mas perfeitamente, é isso mesmo. E assim, esse cara me inspirou muito e me inspira muito pela atitude dele, né? Então esse cara me ensinou basicamente sobre resiliência, ele me ensinou sobre essa atitude forte que a gente tem que ter e esse perfil que a gente tem que ter como atleta e como treinador, né? De você confiar naquilo que você realmente acredita, né? E levar isso para os atletas, né? E não ser simplesmente você fazer aquilo como está andando ali, né? O bom já, todo mundo está pensando disso, nas redes sociais todo mundo fala desse jeito, e aí eu tenho que falar desse jeito. Não, ele me ensinou que você tem que ter, assim, uma atitude, né? Perseverante, mas uma atitude sua, né? Você tem que ser sincero com as pessoas. Não tem medo de ser sincero. E esse cara, então, me inspira muito. Ele foi para Kona, né? Ele era um atleta que fez triatlon, fez as provas, conseguiu vaga. Ele não era um cara que nadava muito bem, porque ele era do atletismo, claro, mas ele conseguiu sim a vaga lá, foi na 40 e 44, fez muito bem a prova.
né? Então ele continuou fazendo, ainda pratica esporte, né? Hoje já está ali beirando ali 60 anos, né? Ele tem mais de 60 anos, né? Já está nas 60, 64, mas é um cara excepcional, é um cara que ajudou muita gente, muitos atletas e muitos treinadores, inclusive. Muito bom. Pô, pessoal, eu perdi aqui o comecinho da nossa conversa, mas eu gostei muito aqui do pedaço que eu participei, pelo menos depois eu ouço o começo. Eu gostei que foi um mix de Conor Reports com bate-papo, né, Beto? Foi bem legal, foi uma aula. E eu queria pedir aos nossos ouvintes para seguirem a gente lá no Café com Tri, para vocês ficarem por dentro quando a gente manda perguntinhas. A gente vai gravar logo mais um programinha de perguntas e respostas, então vocês fiquem lá de olho. Fiquem de olho, sigam a gente, sigam a gente lá no Spotify também. Dê um amor pro nosso podcast, apoiem a gente. E Roberto, queria agradecer demais a sua participação. Acho que a gente vai ter que te trazer de novo para falar de alguns outros tópicos. O que você acha? Eu acho, inclusive, quando for a Floripa, vou me hospedar na casa do Roberto, né? O Ironman, vou tomar um café lá. Você vai correr de sunga? É de cair os butiá do bolso, guri. É uma coisa louca. Vocês não vão entender, mas aqui eu sei, a gente tá conversando aqui. Galera, muito obrigado. Um grande abraço e até mais, galera. Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.